Há uma pergunta que arde no coração de muitos fiéis. Uma pergunta que surge em silêncio, sobretudo naquelas noites em que a alma se sente ferida ao olhar para o mundo. Porque às vezes a realidade parece contradizer tudo o que nos ensinaram sobre a bondade e a justiça de Deus. Olhamos ao nosso redor e vemos homens que construíram o seu poder sobre a mentira, a corrupção e o abuso dos fracos vivendo cercados de luxo, saúde e admiração. Vemos pessoas que desafiam abertamente a lei de Deus a alcançarem posições altíssimas, acumularem riquezas impossíveis de gastar e caminharem pela vida como se ninguém pudesse tocá-las. E, enquanto isso, aqueles que tentam viver com retidão parecem ficar para trás. A mulher humilde que rezou durante décadas não encontra alívio para a sua dor. O pai honrado que se recusa a enganar perde o pouco que tinha. A alma fiel carrega doenças, humilhações, escassez e provações que parecem nunca terminar. Então surge a ferida. Então nasce o escândalo. Como pode o mal prosperar enquanto o bem parece rastejar entre espinhos? Onde está a justiça de Deus quando os ímpios festejam e os justos choram? Esta não é uma dúvida pequena. É uma das perguntas mais antigas e mais perigosas da fé. É o grito que o profeta já levantava quando perguntava por que prospera o caminho dos maus e por que vivem tranquilos os que traem. É uma questão capaz de abalar a confiança mais profunda, porque quando não encontra resposta, pode empurrar a alma a pensar que Deus dorme, que Deus é indiferente ou até que Deus não age. E é precisamente aí que entra a experiência de Santa Brígida. Ela não contemplou essa injustiça de longe, nem de uma vida retirada do mundo. Não foi uma mulher alheia à crueza do poder. Viveu perto dos círculos mais altos de seu tempo. Viu de perto a corrupção das cortes, a hipocrisia dos poderosos e o luxo daqueles que deveriam ter sido exemplo de santidade. Viu reis manchados pelo pecado desfrutarem de honras. Viu autoridades religiosas viverem cercadas de conforto enquanto os pobres sofriam à sua porta. Viu com os seus próprios olhos como muitas pessoas perversas floresciam, enquanto aqueles que amavam de verdade a Deus carregavam doenças, pobreza e escuridão. Tudo isso a atormentou profundamente, porque parecia uma contradição insuportável. Se Deus é justo, por que deixa que seus inimigos bebam o melhor vinho e construam seus paraísos sobre a terra, enquanto seus amigos parecem beber um cálice de amargura? Por que permite que aqueles que o desafiam triunfem diante dos olhos do mundo? Por que não intervém antes? Por que se cala? Santa Brígida levou essa angústia a Cristo, e a resposta que recebeu não foi uma resposta sentimental nem superficial. Foi uma explicação dura, precisa e aterradora. Uma resposta que não apenas muda a nossa forma de olhar para o sucesso dos maus, mas que também destrói a inveja que às vezes sentimos ao vê-los prosperar. Porque o que parece bênção pode não ser. O que parece favor pode esconder outra coisa. E o que parece vitória, visto à luz da eternidade, pode ser já o princípio da ruína. Na próxima parte entraremos nessa revelação decisiva. Cristo explicará a Santa Brígida por que os ímpios recebem riqueza, saúde, fama e vida longa, e por que essa aparente prosperidade não deve despertar admiração, mas temor. Porque talvez o que o mundo chama de triunfo não seja uma recompensa eterna, mas uma liquidação final aqui na terra. A resposta que Cristo deu a Santa Brígida começa derrubando completamente a nossa maneira humana de entender o sucesso. Porque costumamos olhar para a riqueza, a saúde, a fama e a vida longa como sinais evidentes de bênção. Pensamos que quem sobe, quem ganha, quem acumula e quem parece intocável foi favorecido por Deus. Mas a revelação que Santa Brígida recebeu diz algo muito mais inquietante. Diz que, em muitos casos, essa prosperidade não é uma bênção, mas uma liquidação. Cristo explicou-lhe que a justiça divina é mais exata do que a nossa mente pode suportar. Nenhum bem, por menor que seja, fica sem recompensa. E nenhum mal, por mais oculto que pareça, fica sem resposta. Tudo entra na balança, tudo fica anotado. Mesmo o homem mau, mesmo aquele que vive para si mesmo, esmagando os outros com o seu ego, às vezes realiza atos que possuem um certo bem natural. Pode dar uma esmola, pode fazer uma obra visível,
pode ter um gesto de amabilidade, pode realizar algo que, em si mesmo, tem valor. E como Deus é justo, não ignora esse valor. Mas aí aparece o ponto terrível da explicação. Se esse homem escolheu separar-se de Deus pela sua obstinação e pelo seu pecado, não pode receber a sua recompensa na vida eterna. Ele mesmo fechou a porta. Não tem herança no reino. Então, se não pode ser recompensado depois, deve ser recompensado agora. Aqui, nesta terra, na única moeda que ainda pode receber. Por isso Cristo mostrou a Santa Brígida que a prosperidade de muitos ímpios é, na verdade, um recibo. É Deus acertando as contas antecipadamente. É Deus pagando nesta vida o pouco de bom que fizeram, para que, no dia do juízo, não possam apresentar-se dizendo que jamais receberam nada. Então Deus poderá apontar para as suas casas, as suas honras, os seus anos de conforto, a sua influência, os seus aplausos e dizer-lhes: vocês já receberam. Isso era tudo. Vocês queriam a terra e a terra lhes foi dada. A conta foi fechada e de repente tudo muda. Porque aquilo que parecia invejável começa a adquirir um tom espantoso. Já não estamos vendo um vencedor, estamos vendo alguém que está recebendo pela última vez. Santa Brígida compreendeu que muitos dos que brilham diante do mundo não estão sendo cumulados de favores, mas despedidos, como se o céu lhes entregasse uma compensação final antes de deixá-los partir definitivamente. Pode haver algo mais terrível do que triunfar diante de todos e, sem saber, estar esgotando para sempre a única coisa que iria receber? Cristo utiliza nesta revelação uma imagem brutal. Compara essas almas a animais cevados para o sacrifício. Não são alimentados assim porque são amados, mas porque estão sendo preparados para a faca. O conforto, a ausência de correção, a longa tranquilidade do pecador endurecido não são sinais de intimidade com Deus. São sinais de um silêncio que deveria gelar o sangue. Deus deixa que comam, que bebam, que se exaltem, que desfrutem do seu banquete, porque esse banquete pode ser o último. Por isso a inveja torna-se absurda. Quando se entende essa lógica, deixa-se de olhar com admiração para o corrupto que ri, para o poderoso que se gaba, para o arrogante que parece intocável. Já não se vê um homem afortunado. Vê-se uma alma que está gastando a sua eternidade por um punhado de pó. Vê-se alguém que está trocando uma herança imensa por um prazer breve, por algumas décadas de conforto, por uma fama que não atravessará o túmulo. E ainda há algo mais inquietante. Santa Brígida compreendeu que essa prosperidade funciona também como uma anestesia espiritual. Se essas pessoas sofressem, talvez acordassem. Se perdessem a sua segurança, talvez buscassem a Deus. Se a vida as golpeasse, talvez descobrissem a sua pobreza interior. Mas como prosperam, dormem. Dormem enquanto o barco afunda. Dormem enquanto a sua consciência enfraquece. Dormem enquanto confundem a paciência de Deus com a aprovação. Assim, a riqueza pode transformar-se em corrente. O prestígio pode transformar-se em venda. A abundância pode transformar-se em sentença. E então surge uma pergunta ainda mais dolorosa, ainda mais difícil de aceitar. Se os maus prosperam porque estão sendo pagos e despedidos, por que sofrem os bons? Por que Deus permite que aqueles que o amam passem por doenças, humilhações, pobreza e perdas? Por que o justo parece entrar no fogo enquanto o ímpio parece descansar? Essa é a outra metade do mistério. E na próxima parte veremos a resposta que Cristo deu a Santa Brígida sobre o sofrimento dos justos. Uma resposta que não é menos dura, mas que abre uma porta imensa de sentido para quem carrega uma cruz que ninguém vê. E aí aparece a outra face do mistério, talvez a mais difícil de aceitar para o coração humano. Porque se os ímpios prosperam para receber aqui o pouco de bom que fizeram, então a pergunta inevitável é ainda mais dolorosa. Por que sofrem os justos? Por que a mulher que reza todos os dias adoece? Por que o pai honrado perde o emprego? Por que a alma que tenta viver de forma limpa conhece a traição, a pobreza, a humilhação e o abandono? Segundo a revelação transmitida a Santa Brígida, a resposta de Cristo é tão precisa quanto aterradora.
Assim como os maus têm pequenos bens que devem ser recompensados nesta terra, porque não terão recompensa depois, os justos também têm pequenas faltas que devem ser purificadas agora, porque Deus não quer que as paguem mais tarde. Esta ideia obriga a alma a mudar completamente o seu modo de pensar, porque mesmo a pessoa mais fiel não é perfeita. Mesmo o crente sincero carrega impaciências, apegos ocultos, palavras inúteis, egoísmos pequenos, vaidades discretas, tibiezas que quase ninguém vê. Não são pecados que matam a alma, mas são manchas. São poeira sobre o vestido de bodas. E Deus, que é pureza infinita, não quer que os seus amigos entrem na sua presença, levando ainda esse peso. Por isso, na sua misericórdia, permite que muitas dessas dívidas sejam liquidadas aqui, na moeda do tempo, da dor, da perda e das lágrimas, para que não tenham de ser liquidadas depois em um fogo incomparavelmente mais terrível. Santa Brígida apresenta esta verdade como uma forma de justiça misericordiosa. Não se trata de crueldade. Não se trata de um Deus que sente prazer em ver sofrer aqueles que o amam. Pelo contrário, trata-se de um pai que prefere purificar agora os seus filhos antes de deixá-los chegar carregados de resíduos a outra vida. O sofrimento do justo, nesta visão, não é abandono, mas uma oportunidade severa de limpeza. É uma dívida paga quando o preço ainda é suportável. É como se Deus dissesse à alma, sem que ela sempre compreenda: paga agora com a moeda da terra, para não teres de pagar depois com a moeda do fogo. E aqui aparece uma comparação que abala por dentro. Uma vida inteira de sofrimento nesta terra seria apenas como uma moeda pequena diante de uma dívida imensa, enquanto um instante de purificação posterior seria mais doloroso do que tudo o que o corpo humano pode imaginar. Por isso Cristo, segundo esta revelação, explicou a Santa Brígida que quando envia sofrimento a um justo, age como um mestre ourives. O ourives não lança o ouro ao fogo porque o despreza. Lança-o ao fogo porque sabe quanto vale. Sabe que dentro daquela matéria, ainda áspera, se esconde uma beleza que só pode aparecer quando as impurezas são arrancadas. E quanto mais precioso é o ouro, mais intenso pode ser o fogo. Desse modo, quando vemos uma alma santa atravessar uma provação feroz, não estaríamos vendo um criminoso castigado, mas uma joia polida, um diamante trabalhado com dureza para que nada impuro o impeça de se apresentar livremente diante de Deus. O sofrimento deixa então de parecer uma simples desgraça e começa a mostrar-se como uma preparação. Dói, sim, queima, sim, mas não necessariamente destrói. Às vezes limpa, às vezes salva, às vezes impede males maiores que a alma não conseguirá compreender até o fim. E, no entanto, este ensinamento continua sendo difícil, porque uma coisa é entendê-lo com a mente e outra muito diferente é vivê-lo quando a dor bate de verdade. Quando chega o diagnóstico, quando o dinheiro acaba, quando um relacionamento se rompe, quando a humilhação recai sobre uma pessoa inocente. Nesse momento, a explicação não elimina as lágrimas, não elimina o tremor, não elimina a sensação de escuridão, mas introduz uma pergunta decisiva que muda a alma por dentro. E se esta cruz não fosse um sinal de rejeição, mas uma forma de preparação? E se precisamente o que hoje me quebra fosse aquilo que amanhã me apresentará mais limpo, mais leve, mais livre? E se o silêncio de Deus não escondesse indiferença, mas uma obra secreta? E se não estivessem me expulsando, mas me formando? Aí começa a nascer um novo olhar, porque o sofrimento do justo já não é visto apenas como castigo, mas também como privilégio de purificação. Não porque a dor seja agradável, mas porque adquire um sentido. E quando a dor encontra sentido, não deixa de doer, mas deixa de ser absurda. O escândalo começa a transformar-se lentamente em reverência. A alma compreende que talvez esteja atravessando um fogo que não tem como fim consumi-la, mas tirar dela o que ainda a torna pesada para o céu. Mas ainda resta uma dimensão mais profunda. Entender por que o justo sofre é apenas o começo. O verdadeiramente decisivo é aprender como deve sofrer, para que essa dor não seja desperdiçada.
Porque nem toda cruz purifica automaticamente. Nem todo sofrimento salva da mesma maneira. E na próxima parte entraremos precisamente nisso, na forma como Deus utiliza o sofrimento como correção, desapego e misericórdia, arrancando a alma deste mundo para que ela não confunda o exílio com a sua pátria definitiva. A revelação não se detém em dizer que o sofrimento do justo purifica. Vai ainda mais longe. Cristo faz Santa Brígida compreender que muitas vezes a dor não apenas limpa a alma, mas também a arranca de uma ilusão perigosa, a ilusão de que este mundo pode ser um lar definitivo. Porque uma das tragédias mais silenciosas do ser humano não é apenas pecar, mas instalar-se confortavelmente demais em um lugar que não foi feito para durar. O mundo seduz, o bem-estar adormece, a estabilidade prolongada faz com que a alma esqueça que está de passagem. E precisamente por isso, Deus permite às vezes que os seus amigos encontrem espinhos onde outros parecem encontrar almofadas. Santa Brígida entendeu que a prosperidade do mundo pode comportar-se como um narcótico. Faz a alma dormir, torna-a pesada, faz com que ela acredite que tem tempo infinito, que pode adiar a conversão, que pode misturar amor a Deus com apego profundo ao conforto, ao prestígio e à segurança. Se o justo fosse sempre rico, sempre admirado, sempre saudável, correria um perigo real, apaixonar-se pelo exílio e esquecer a pátria. Começaria a construir a sua casa permanente em uma terra provisória. Começaria a decorar a sua cela como se fosse um palácio eterno. E pouco a pouco, deixaria de olhar para o céu. Por isso, segundo essa lógica, Deus incomoda a vida dos seus. Não porque os despreze, mas porque se recusa a permitir que confundam Babilônia com Jerusalém. Há uma imagem muito poderosa no texto original. Deus coloca um espinho no ninho. O ninho representa aquele lugar onde a alma gostaria de ficar para sempre, morna, protegida, instalada, sem necessidade de se elevar. Mas o espinho obriga a ave a mover-se, obriga-a a acordar, obriga-a a lembrar que foi feita para voar, não para dormir em um canto confortável. Assim age muitas vezes o sofrimento na vida espiritual. A pobreza do justo mantém-no dependente de Deus. A doença de uma pessoa santa desprende-a da vaidade do corpo. A perda rompe, um a um, os fios invisíveis que aprendem a uma realidade que afunda. Cada golpe, cada decepção, cada humilhação vai cortando cordas. E embora, nesse momento, a alma sinta apenas que algo se quebra, na verdade, algo também está sendo libertado. Este é um dos aspectos mais duros e belos do ensinamento. Porque o que parece privação pode ser resgate. O que parece ruína pode ser desprendimento. O que parece atraso pode ser proteção. Às vezes, Deus não nos concede certo tipo de descanso, porque sabe que esse descanso nos entorpeceria. Às vezes, permite uma perda precisamente para que não sejamos arrastados, quando tudo o que é visível desmoronar. O texto sugere isso com uma força impressionante. Cada perda pode ser como uma corda cortada que nos impedirá de afundar com o navio quando chegar a hora final. Quantas vezes pedimos para ser deixados em paz, sem imaginar que essa paz poderia transformar-se no nosso maior perigo? Quantas vezes chamamos de desgraça aquilo que, visto da eternidade, um dia poderíamos chamar de misericórdia severa? E também aqui aparece um sinal decisivo de filiação. Deus corrige aqueles que considera seus, intervém na sua história, rompe os seus planos, humilha o seu orgulho, desfaz certos projetos. Não porque sinta prazer em destruir, mas porque não quer perder essas almas em um conforto mortal. O silêncio de Deus diante dos ímpios, deixando-os seguir sem correção, é descrito no texto como algo aterrador. É o silêncio com que se deixa os estranhos. Em contrapartida, o peso da mão de Deus sobre o justo, por mais incompreensível que pareça, é uma forma dolorosa de proximidade. É a prova de que ele não foi abandonado a si mesmo. Deus ainda se ocupa dele, ainda o poda, ainda o reclama, ainda luta pela sua alma. Então o sofrimento deixa de parecer um caos absoluto e começa a desenhar uma intenção. Não elimina um mistério, mas revela uma direção. Deus não estaria apenas limpando o justo de suas pequenas faltas.
também o estaria arrancando dos laços que poderiam torná-lo pesado ao final. Estaria tornando-o mais leve, mais livre, mais capaz de elevar-se quando chegar a hora definitiva. Porque o maior desastre não é sofrer aqui. O maior desastre é chegar ao fim, apegado demais ao que fica aqui. But esta ensinança todavia exige um passo mais. Porque mesmo que a alma aceite que a sua dor pode purificá-la e desprendê-la do mundo, ainda resta a questão mais prática e mais exigente de todas. Como atravessar essa provação sem desperdiçá-la? Porque não basta sofrer. Há uma maneira de sofrer que transforma e outra que endurece. E é precisamente nisso que entraremos na próxima parte. Aqui o ensinamento torna-se ainda mais exigente, porque já não basta entender que o sofrimento pode ter um sentido. Agora a questão é outra. Como vivê-lo sem perder o seu fruto? Porque nem toda dor santifica da mesma maneira. Nem toda provação transforma automaticamente a alma. Duas pessoas podem atravessar a mesma humilhação, a mesma doença, a mesma ruína e sair dela de forma completamente diferente. Uma pode tornar-se mais humilde, mais pura, mais próxima de Deus. A outra pode sair mais amarga, mais endurecida, mais fechada em si mesma. O sofrimento, por si só, não salva. O que muda a alma é a maneira como ela responde dentro do sofrimento. É precisamente isso que esta revelação deixa transparecer. A dor aceita com paciência, com arrependimento e com abandono pode transformar-se em fogo que purifica. Mas a dor vivida com rebeldia, com ódio, com murmuração e com orgulho ferido pode transformar-se em uma nova corrente. Por isso o justo não é apenas chamado a sofrer, mas a sofrer bem. E essa expressão é muito mais séria do que parece. Sofrer bem não significa sorrir falsamente, nem fingir que não dói. Não significa reprimir as lágrimas, nem negar a ferida. Significa atravessar a provação sem quebrar a relação com Deus. Significa não usar a dor como desculpa para desconfiar dele. Significa continuar dizendo, mesmo com a voz trêmula, que a vontade divina sabe mais do que o nosso desespero do momento. Nesta visão, a paciência não é passividade, é uma forma de fidelidade. É a decisão de não blasfemar interiormente contra o que não se compreende. É aceitar que a alma não vê o quadro inteiro, que não entende todas as causas, todos os efeitos, todas as consequências eternas do que está vivendo. A impaciência, por outro lado, revela algo mais profundo do que um simples mau humor. Revela a resistência do eu a ser purificado. Porque cada vez que a alma diz que não aceita ser contrariada, que não tolera a humilhação, que não suporta perder, deixa à mostra o quanto de apego ainda tem a si mesma, a sua imagem, as suas seguridades, as suas expectativas. Por isso o sofrimento pode transformar-se em um espelho terrível e útil ao mesmo tempo. Mostra-nos o que ainda governa dentro de nós. Enquanto tudo vai bem, é fácil acreditar que somos humildes, generosos, desapegados e fiéis. Mas quando chega a perda, quando a saúde desaparece, quando o plano desmorona, então aparece a verdade. Então vemos o que amávamos de verdade. Então descobrimos se amávamos a Deus por Ele mesmo ou pelos consolos que Ele nos dava. Então fica exposto se a nossa fé era adoração ou simplesmente estabilidade religiosa. E aqui nasce uma pergunta decisiva para a alma que sofre. Vou deixar que esta provação me aproxime ou me endureça? Vou sair daqui mais limpo ou mais ressentido? Vou permitir que a dor arranque o meu orgulho ou vou proteger esse orgulho mesmo à custa da minha paz? Esta é a batalha invisível que se trava dentro de cada cruz. Porque a provação exterior não é a única coisa importante. O decisivo é o que está ocorrendo no interior enquanto a provação dura. Ali se decide se o sofrimento se transforma em oferenda ou em desperdício. A revelação empurra o fiel a uma atitude muito concreta. Não a buscar a dor por si mesma, mas a não desperdiçá-la quando ela chega. A uni-la a Deus. A deixar que humilhe o que deve humilhar, que limpe o que deve limpar, que quebre o que deve quebrar. A não correr imediatamente para o consolo fácil da queixa contínua. A não transformar cada ferida em um argumento contra o céu. A suportar às vezes em silêncio, às vezes em oração seca, às vezes apenas com um ato de confiança nua.
sabendo que mesmo quando não se entende nada, o sofrimento oferecido não cai no vazio. E esta é talvez uma das lições mais sóbrias do texto. Muitas almas sofrem muito, mas nem todas deixam que esse sofrimento as transforme. Algumas transformam-no em uma escola de pureza. Outras transformam-no em um tribunal permanente contra Deus. Algumas saem mais leves, outras mais acorrentadas. Algumas perdem coisas e ganham a eternidade. Outras perdem coisas e ainda perdem a paz. Daí a importância imensa da atitude interior. Porque uma cruz carregada com amor pesa menos na eternidade do que uma cruz rejeitada com fúria. No entanto, ainda falta o último passo, porque todo este ensinamento aponta para uma cena final em que tudo será esclarecido. O verdadeiro sentido da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos não se compreende totalmente aqui embaixo. Só se revelará plenamente quando o tempo terminar, quando caírem as aparências, quando já não existir possibilidade de confundir prêmio com sentença, nem dor com abandono. E é justamente para esse desfecho definitivo que nos leva à última parte. E no final, todo este ensinamento deságua em um momento do qual ninguém escapa. O instante em que tudo o que parecia confuso se torna claro. O instante em que a aparência deixa de ter poder. O instante em que a alma já não pode se esconder atrás do prestígio, do dinheiro, da saúde, do costume nem do barulho do mundo. Segundo a visão atribuída a Santa Brígida, a resolução definitiva deste mistério chega na morte. Ali todas as contas se equilibram. Ali todas as máscaras se rasgam. Ali se revela quem estava sendo preparado e quem estava simplesmente recebendo antecipadamente. A morte do justo que sofreu é apresentada como uma libertação doce, quase como a saída de um prisioneiro que finalmente abandona uma cela escura e pisa na luz aberta. De repente, a dor é interrompida, a carga cai. O que durante anos pareceu insuportável é contemplado de outra altura. E a alma compreende. Entende por que aquela doença não foi abandono. Entende por que aquela pobreza não foi desprezo. Entende por que aquela humilhação, aquela perda, aquela traição, aquela solidão não foram sinais de esquecimento, mas pontes. Então olha para trás e já não amaldiçoa a cruz. Abençoa-a. Vê que precisamente aquela cruz foi o corrimão que impediu a queda definitiva. Vê que, se tivesse sido mais confortável, se tivesse vivido mais entorpecida, talvez tivesse adormecido no caminho. O sofrimento aparece então sob uma luz completamente diferente. Já não como desgraça sem sentido, mas como misericórdia severa. Em contrapartida, a morte do ímpio próspero aparece como uma ruptura violenta, porque a alma se apegou tanto à terra, uniu-se tanto aos seus prazeres, ao seu orgulho, ao seu domínio e ao seu conforto, que separar-se de tudo isso não é sentido como uma libertação, mas como um desgarro. Não quer soltar nada. Apega-se. Olha para o que construiu e descobre tarde demais que nada disso pode segui-la. O seu império não pode defendê-la. O seu dinheiro não pode subornar a eternidade. O seu nome não pode abrir porta alguma. E então chega a compreensão mais terrível de todas. Ela já teve a sua parte, já viveu o seu paraíso breve, já gastou, em algumas décadas de conforto, aquilo que não voltará jamais. O silêncio de Deus que ela confundiu com aprovação rompe-se no estrondo do juízo. Ali se apresenta o recibo final, e tudo fica a descoberto. A riqueza desfrutada, as oportunidades recebidas, os anos de saúde, a paciência divina suportada por Deus sem resposta de conversão, tudo isso se torna testemunha. O homem já não pode dizer que não recebeu nada. Já não pode protestar dizendo que nunca foi atendido. Tudo o que chamou de bênção sem arrependimento comparece agora como prova de que escolheu o dom antes do doador, a terra antes do céu, o temporal antes do eterno. E então se vê com uma clareza insuportável o quão absurdo era invejar o seu aparente sucesso. Por isso a lição final não é apenas intelectual. É um chamado ao amadurecimento espiritual, a parar de medir o amor de Deus pelo tamanho da nossa conta bancária, pela saúde do nosso corpo ou pela facilidade da nossa vida. O amor de Deus, muitas vezes,
Não se parece com uma carícia suave, mas com um bisturi. Dói porque corta o que está doente. Humilha porque arranca o orgulho. Frustra porque quebra os ídolos que não queremos reconhecer. Mas justamente por isso, salva. E então a pergunta correta deixa de ser: por que as coisas vão bem para eles e para mim é tão difícil? A pergunta passa a ser outra: o que Deus está fazendo em mim através disto? O que Ele está me arrancando? O que está me limpando? O que Ele está me ensinando a soltar antes que seja tarde demais? Se hoje alguém sofre, esta visão pede que não se julgue abandonado depressa demais. Que não interprete a aprovação como rejeição automática. Que lembre que, muitas vezes, o peso da mão de Deus sobre uma vida não é sinal de distância, mas de adoção. Que lembre que ser corrigido pode ser doloroso, mas também pode ser uma prova de pertencimento. E se vir prosperar quem vive de costas para Deus, não deve deixar que essa cena semeie veneno no seu coração. Não deve deixar que o brilho passageiro do mal quebre a sua fé na justiça eterna. Não deve admirá-los. Deve temer por eles. Deve compadecer-se deles. Deve rezar por eles. Porque o tempo deles também corre e a conta também chega. No final, tudo se resume em um investimento invisível. O ímpio gasta a eternidade para comprar um presente confortável. O justo aceita um presente ferido para entrar mais livre na eternidade. Um torna-se cada dia mais pesado. O outro, mesmo entre lágrimas, torna-se mais leve. Um se prende com novas correntes ao que vai desaparecer. O outro vai cortando, às vezes sem querer, os últimos fios que poderiam retê-lo embaixo. E quando chega a hora, isso se nota. Então já não importam as aparências. Então a verdade pesa mais do que o espetáculo. Por isso a mensagem final deste ensinamento é firme e sóbria. Caminha de cabeça erguida, mesmo que carregues uma cruz que ninguém compreende. Não carregues a tua dor como uma derrota vazia, mas como algo que pode transformar-se em herança. Não invejes o banquete de quem pode estar gastando nele tudo o que tinha. Não desprezes a tua ferida, porque ela pode estar abrindo um caminho. E quando a injustiça do mundo te golpear outra vez, responde com esta certeza: as balanças de Deus não falham. Nada fica sem ser pesado. Nada fica sem ser respondido. Nada fica definitivamente torto.